Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana Lúcia, sou professora de língua portuguesa. Estamos aqui para mais uma aula. O tema de hoje é continuidade do tema da aula anterior, Menino Maluquinho. Para a aula de hoje, vocês precisam pegar o livro Novo Lendo Você Fica Sabendo, Letramento e Alfabetização do primeiro ano. Abra o seu livro na história do Menino Maluquinho. Era uma vez um menino que tinha o olho maior do que a barriga, fogo no rabo e vento nos pés. Menino Maluquinho, ele mesmo. Essas são as características do menino maluquinho. A hora da história. Vamos fazer a leitura? O menino maluquinho. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga. Tinha fogo no rabo, vento nos pés, umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo e macaquinhos no sótão. Se bem que ele nem sabia o que significava ter macaquinhos no sótão. Ele era um menino impossível. A melhor coisa do mundo, na casa do menino maluquinho, era quando ele voltava da escola. As pastas e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Um dia, no fim de ano, o menino chegou em casa com uma bomba. Mamãe, eu tô aí com uma bomba. Vamos pensar. O olho maior do que a barriga significa que quando ele ia no momento da refeição, ele servia além do que ele poderia comer. Os olhos eram maiores do que a barriga. Ele tinha fogo no rabo, ele não parava um minuto sossegado. Tinha vento nos pés. Da turminha, ele era o menino que mais corria. Era o corredor que chegava primeiro da turma. Tinha as pernas que davam para abraçar o mundo. E também tinha macaquinhos no sótão. O tempo todo, o menino maluquinho, ele só pensava em fazer e aprontar. Ele causava muita confusão entre a turminha. E ele também, e quando ele voltava da escola, era uma festa. Os livros chegavam voando primeiro. Ele arremessava de longe os seus livros no sofá de casa. E chegava em casa, sempre com uma nova notícia. Era uma vez um menino maluquinho. Ele tinha o olho maior do que a barriga. Tinha fogo no rabo, não parava um minuto. Tinha vento nos pés, era o melhor corredor da turma. Umas pernas enormes que davam para abraçar o mundo. Ele não parava aonde ele queria ir, ninguém segurava. E macaquinhos no sótão, embora nem soubesse o que significava macaquinhos no sótão. Ele não entendia porque as pessoas falavam, o menino maluquinho tem macaquinhos no sótão. É que o tempo todo a cabecinha dele funcionava de maneira a fazer uma brincadeira e criar muita confusão. Ele era um menino impossível. Ele gostava de brincar com todo mundo. E também ele criava muitas confusões. A melhor coisa do mundo, na casa do menino maluquinho, era quando ele voltava da escola. A pasta e os livros chegavam sempre primeiro, voando na frente. Ele arremessava de longe até acertar o sofá de casa. Um dia, no fim de ano, o menino maluquinho chegou em casa com uma bomba. Mamãe, tô aí com uma bomba. Será que bomba era essa?
Meu neto é um subversivo, gritou o avô. Ele vai matar o gato, gritou a vovó. Tira esse negócio daí, falou de novo a babá. Esses são os parentes, são os familiares do menino maluquinho. São outros personagens que também fazem parte da história do menino maluquinho. Mas aí o menino explicou. A bomba já explodiu, gente, lá no colégio. Que bomba será essa? Esse menino é maluquinho, falou o pai aliviado e foi conferir o boletim de notas escolares. De que bomba o menino maluquinho estava falando? Você consegue ter ideia? A bomba que o menino maluquinho estava falando, é que ele tinha chegado com uma nota vermelha. Será que isso é bom? Mas vamos analisar agora sobre a história do menino maluquinho. O que nós podemos pensar sobre essa história? O texto foi narrativo. Alguém estava contando a história do menino maluquinho e contando também as suas características. O tempo da história, o espaço em que acontecia a história, os personagens que estão envolvidos na história e o enredo, que é a história e os acontecimentos que, no decorrer da história, acontecem entre os personagens. Quais personagens aparecem na história? Você sabe me dizer quem é este? Muito bem, é o vovô do menino maluquinho. Quem é ela? É a vovó do menino maluquinho. E este personagem? É o personagem principal da história, é o próprio menino maluquinho. E ela é a mãe do menino maluquinho. Mas quem que não aparece na história? É a mamãe ou o papai? Muito bem, o papai não aparece na história. Onde acontece a história? O menino maluquinho, ele estava na escola e chegou em sua casa. Quando o menino maluquinho entra na sua casa, os materiais escolares são arremessados no sofá. Então, o enredo acontece no âmbito de sua casa. Quando acontece a história? Vamos rever parte do texto e lembrar quando é que isso aconteceu. Um dia, no final do ano, quando o menino maluquinho retorna da escola, pode ser no final da manhã ou no final da tarde, mas o tempo que está contando a história, no final do ano, é o tempo em que está acontecendo a história, porque finalizou o ano e ele chegou com uma bomba, que é a sua nota vermelha. O que acontece na história? É o enredo, são todos os acontecimentos vividos pelos personagens. O menino maluquinho, um menino muito travesso, informa que levou uma bomba para casa. Quais são as medidas de prevenção que são importantes para manter a saúde sua e de sua família? Muito bem, é ficar em casa, usar o álcool em gel, lavar as mãos sempre que necessário. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.